Ó, 3, 2, 1. Manda ver. Leandro, aproveitando o link do Tai Chi que a gente estava conversando, o Tai Chi Chuan me lembra muitos movimentos de sistema, né? A forma como a gente treina é lenta, às vezes, para entender o movimento. E aí eu queria te perguntar, né? Pedir para você se apresentar para quem não conhece e falar um pouquinho das suas práticas marciais, que eu sei que você também é do Jiu, também já praticou algumas outras coisas aí. E aí a gente vai conversando também sobre o sistema. Beleza. Bom, assim como o Alex, eu comecei, né, a me interessar por artes marciais por conta do cinema, né, do desenho, dos desenhos, né? Então, moleque ali, fã de videogame, fã de animação japonesa e de cinema, né, de ação. Então, eu via lá e falava, poxa, eu tenho que aprender isso, né? Então, minha primeira experiência com artes marciais, na verdade, foi com o judô, quando eu era bem criança, mas eu nem conta muito, assim, porque tinha 6, 7 anos, então era tudo brincadeira, né? Era mais rolar do que fazer qualquer coisa. Mas a primeira experiência, assim, com arte marcial a sério mesmo foi na adolescência com karatê. Então, para quem é de Santo André, né? Quem está ouvindo é de Santo André, tem o ginásio Della Antônia, que tem lá várias artes, tem o judô e várias não, né? Tem judô e karatê, né, de graça, assim, para a comunidade. E eu tinha, na época, né, com 16 anos, muito tempo livre, e eu comecei a praticar. Pô, tem karatê, que legal, né? E aí eu comecei a praticar o karatê lá, foi acho que dos 16, 17 até uns 18 anos mais ou menos, aí com a Sensei Cíntia, né? E tinha competição, né? Eu competia, gostava bastante, foi bem legal. Então, minha primeira experiência com arte marcial foi no karatê, né, lá em Santo André. Depois, né, tive que parar, entrei na faculdade, né, não tinha mais tempo para nada, então você tem que trabalhar, estudar, né? E depois, quando eu estava já no final da faculdade, eu continuei procurando a arte marcial, que é uma coisa que eu sempre gostei, e eu comecei a treinar Aikido, também em Santo André, lá com o Sensei Wagner, né? Ah, Sensei Wagner, pratico o Aikido com ele também. Muito Inclusive, né, o Alex, inclusive, né, para quem está ouvindo, a gente tem uma comunidade ali de intercâmbio, né, no ABC, que, né, o pessoal que pratica Kung Fu, né, meio que todo mundo se conhece. Então, o câmbio marcial aí. O Alexandre pratica a Aikido lá no mesmo academia que eu comecei a praticar Aikido, né, um tempo atrás. E eu fiquei lá, assim, eu treinei bastante tempo, uns 5, 6 anos, né, com o Sensei Wagner. Eu gostava bastante do Aikido. E, assim, estudando Aikido, eu sempre fui muito interessado em procurar, né, em pesquisar. E até que eu vi um vídeo no YouTube, o YouTube estava, né, começando na época, assim, nem tinha o alcance que tem hoje. Eu vi lá, arte marcial russa, né? Era uma apresentação num festival de Aikido, né, chamado Aiki Expo, que eu não sei se ainda ocorre, mas acontecia todo ano nos Estados Unidos, né? Eles chamam diversos mestres de vários lugares do mundo, e tinha lá um russo batendo em todo mundo. Eu falei, pô, o que é isso, cara? Né? Não, peraí, isso é muito estranho. E assim, eu falei, não, preciso conhecer isso, porque é muito diferente de tudo, né? Quem já viu um vídeo do sistema no YouTube, assim, tem duas reações. Uma é tipo, não acreditar em nada daquilo, né? E a outra é falar, meu, o que é isso? Né? E lembra um pouco um monte de coisa, né? Lembra um pouco Aikido, lembra um pouco Tai Chi, né? Como a Bruna disse, lembra um pouco Krav Maga. E eu fiquei assim, pô, eu preciso conhecer isso, né? E aí eu lembro que não achava, isso foi 2005, 2006, não achava ninguém e eu continuava, né, acompanhando ali, buscando, até que eu vi, né, achei um cartãozinho que falava de alguém que dava aula em Santo André, né, assim, perto de casa. Aí eu fui lá e comecei a treinar, né, que é com o Gafa, né, com o Guilherme, que é um dos introdutores do sistema no Brasil, que também, né, é do estilo Ferropai, né, se não me engano. É o clube. Mestre de Ferropai. Sim. Você vê como conectam aí, né, cara? É impressionante. Tá vendo? O ABC, o na ABC arte ali marcial é incrível, né, meu?
E aí eu comecei a treinar, né, com Gafa. Eu ainda treinava Aikido na época. E aí eu comecei, tinha um amigo que treinava comigo na adolescência, no Karatê, que fazia muito tempo que eu não via. Ele falou, pô, por que você não treina Jiu-Jitsu? Né? Aí eu falei, pô, Jiu-Jitsu, mas eu não sei, né? Será? Né? Eu tinha muito preconceito com relação ao Jiu-Jitsu, né? E aí ele me mostrou algumas coisas, falei, pô, bacana, vou... E aí eu comecei a treinar também o Jiu-Jitsu. Então eu treinava o sistema, treinava o Jiu-Jitsu e aos poucos eu fui deixando o Aikido, né, um pouco de lado. Eu fui dando cada vez mais espaço para o sistema e menor, assim, um pouco menos para o Jiu-Jitsu. Mas aí foi ficando, né? Então eu treino até hoje, né, o sistema e também treino o Jiu-Jitsu. Aí por volta de 2016, 2015, 2016, né, eu me tornei instrutor, né, sempre participando de seminários internacionais e comecei a dar aula. Primeiro, né, ajudando o Gafa, né, nos treinos. Então, quando ele ia viajar, quando ele precisava, então eu assumi as aulas, né? E atualmente eu estou lá no Instituto Long Fei, né? Que o Alexandre também faz parte. Né? Dá aula lá também. Também dá aula. Então estamos aqui tudo em família, né? E desde desse ano dando aula lá de sistema. Né? Então já tem aí quase uns 10 anos, né, treinando o sistema. Né? E também o jiu-jitsu. Né? O jiu-jitsu eu gosto muito, mas eu não sou competidor. Né? Eu me dedico um pouco menos do que no sistema. Mas essas são as duas artes marciais assim, que eu pratico no momento. De vez em quando, até a gente treina um pouco de Aikido lá com o Herman, né? A gente está sempre trocando, porque na minha opinião, assim, o estilo, ele serve à pessoa, né? Assim, então você tem que buscar o que é melhor para você, independente do estilo. Então eu me interesso por arte marcial no geral. Né? Então, até pretendo na volta treinar Sandá, né? O boxe chinês que eu achei muito interessante ali, né? Também não conhecia, né? E acho que agrega, então eu acredito que tudo que agrega você deve, né? Dentro do nosso tempo escasso, né? De vida. Né? É verdade. Então esse é o meu histórico. Você estava falando do Gafa, né? Ser um dos introdutores do sistema no Brasil. Se puder falar mais um pouquinho disso, de como chegou, você acompanhou um pouco ele desde o começo, como que vocês estudavam isso, né? Dos seminários que ele organizava e organiza também, né? Com pessoas de fora, que são muito importantes para agregar, ou dos que você fez fora também, né? O sistema ele é bem novo, né? Assim, de um modo geral para o mundo, ele surgiu ali no final dos anos 80, comecinho dos anos 90. Antes disso, ninguém assim, conhecia, né? Mesmo na Rússia era desconhecido, até porque era proibido, né? E depois eu falo um pouco da origem, mas no Brasil foram principalmente dois caras que trouxeram, né? O Gafa, né? O Guilherme, e o Wagner, né? O Nelson Wagner. Então eles começaram mais ou menos como todo mundo, né? Eles conheceram através de vídeos, né? Ou de alguém que indicou, e eles foram para fora, né? Treinar, no caso, Canadá, em Toronto, com o Vladimir, que é o cara que levou o sistema para fora da Rússia. E aí eles trouxeram, né? E num primeiro momento eles trabalharam juntos, né? Depois eles se separaram. E aí eles começaram a organizar seminários, né? Começaram com poucas turmas. Então eu fui um dos primeiros alunos aqui de Santo André, né? Aqui do ABC. E hoje em dia nós temos assim representantes em vários estados, né? Várias academias. Então começou assim, né? Eles foram para fora, trouxeram, aí todo ano vinha algum representante lá, ou do Canadá, ou de algum outro lugar do mundo, para dar seminários, né?
E aos poucos a turma foi crescendo, o interesse no sistema foi crescendo, né? As turmas foram aumentando. Então, mas foi assim super recente, 2009, 2006, 2008, 2009 por aí que começou mesmo no Brasil. Ô, Leandro, e como que funciona a graduação no sistema? Tem graduação? Como é que funciona? Pois é, na escola Vladimir Riabico, né, que hoje em dia tem várias escolas, né, com o nome sistema. Isso que eu ia te perguntar também, se tem essa divisão de nomes, de estilo, né? De nome, como é que é isso? Tem. Da Então, graduação. porque, né, vou falar primeiro da graduação, né? Na verdade, nós não temos faixa, né, que é muito comum em vários estilos. O Kung Fu tem faixa? Eu até esqueci. Isso é uma coisa de ocidental, né, na verdade. Né, que nos primórdios, acho que toda arte marcial oriental ela não tem faixas, né? O grão-mestre Chopping Locke, ele pregava, né, a faixa para segurar a calça. Né? E aí Só depois... ela... Aí acabaram colocando depois. Questões de burocráticas e questões de federações, eles acabaram impondo isso, né? E é o que aconteceu em basicamente todos os estilos de Kung Fu. Com arte marcial no geral, né? Assim, geral, né? tem no Muay Thai, tem. Eles, às vezes não é faixa, colocam um negócio. Jiu-jitsu tem. Que vai da branca até a preta. Né? Aí tem academias, né, que tem exames, tem outras que não tem, tem umas que, enfim, aí depende muito também de federação, né, dessas coisas. O sistema, ele não tem faixa, né? Como é que funciona? Se você quer ser, por exemplo, tem instrutor e não instrutor, instrutor e aluno. Se você quer ser instrutor, se você quer, por exemplo, abrir uma escola, você vai lá, você faz um exame, né, um teste. O Vladimir, que é o head, né, o head coach aí do mundo, que é um dos donos da marca, ele avalia e você se torna o instrutor. Primeiro instrutor em treinamento, e aí depois de 2 anos como instrutor em treinamento, você pode ser instrutor, né, instrutor full, né, assim. Mas tem uma coisa interessante, né? Esse certificado, né, essa permissão, ela não é para sempre, né? Então você tem que estar sempre ser reavaliado. O instrutor, por exemplo, você pode ser por 2 anos. E aí você tem que ir lá de novo, seja num seminário internacional, seja falar direto com o Vladimir ou o Riabico na Rússia. Né? Então, para você ser instrutor em treinamento, você tem que ser meio que apresentado por um outro instrutor, ou ir lá e treinar algum tempo, né? Entendi. Então você não tem graduações, faixas e tal, você sempre tem que, né, você tem um certificado que dura por 2 anos e você tem que revalidar, digamos assim, esse certificado. Entendi. Né? Legal. E qual que foi a outra pergunta? Dos estilos, né? As escolas, né? Estilos ou escolas, como é que vocês chamam e como que é isso? Então, isso é muito interessante porque o sistema, quando ele... Primeiro, né, explicar um pouco da história do sistema. Né? O sistema, ele, na verdade, é uma coleção de artes marciais tradicionais da antiga Rússia. Então, ele existe desde a Idade Média, né? Porque a Rússia ela sempre foi um território muito invadido, né? Primeiro pelos mongóis, né? Aí depois pelos teutônicos, depois mais tarde nas guerras, né? Na Primeira Guerra Mundial, você teve a Guerra Civil, você teve a invasão pelos nazistas, então sempre foi um território envolvido em muitas guerras durante séculos. E isso teve reflexos na arte marcial.